Oi, seja bem-vindo ao Prints de Mangá, seu canal diário de novelinhas BL. Dessa vez vou narrar pra você esse que é o universo sombrio e apaixonante de Mignon. Uma animação, sim, uma animação que mistura lutas clandestinas, segredos obscuros e um romance quente, nocivo e inesperado entre esses dois. Vocês vão ver que virou nada mais, nada menos do que o meu novo vício SBL. Nesse vídeo vamos mergulhar no primeiro episódio e conhecer os protagonistas dessa história intensa. Então fica aí que a gente já vai começar. Episódio 1. Nossa jornada nos leva ao encontro do Dr. Oh Young. Ele é aquele tipo de pessoa que parece carregar um universo de segredos. Caladão, discreto, trabalhando nas madrugadas no subsolo imundo, o palco de batalhas que a luz do sol nunca alcança. Enquanto ele abria a porta do consultório, abafado e com cheiro de mofo, algo no ar já dizia que ele veria a familiar cabeleira Clara lá dentro. Mignon sempre estava lá, não é? Como se fosse um ritual, uma rotina noturna. Alto, forte, com aquele sorriso que iluminava cada canto mais sombrio. Mignon era mecânico durante o dia, mas à noite, naquele buraco esquecido por Deus, ele virava lutador. E sempre vinha até o doutor machucado, à espera daquele toque que parecia curar mais do que as suas feridas. Todo dia era a mesma coisa, a mesma rotina estranhamente reconfortante. Mignon ali, as feridas abertas. Oh Young com a voz baixa, repetindo que ele era jovem demais para desperdiçar a vida naquele calabouço, que deveria estar na universidade, vivendo, fazendo amigos. Mas como sempre, Mignon não ouvia uma palavra sequer. Os olhos deles eram prisioneiros dos de doutor, vagavam da boca para os olhos e voltavam numa dança viciante. Era como se Mignon tivesse uma audição seletiva. De todos os conselhos, de todos os alertas sobre os perigos, ele só captava uma única coisa: a preocupação que o doutor estava sentindo com ele. É isso. Isso o deixava radiante. Você deveria sair dessa vida, reforçou o doutor pela 1000ª vez em uma. Mas Mignon, com aquela birra quase infantil, respondia: mas se eu sair, não vou poder mais te ver. E um arrepio corria a espinha de quem quer que ouvisse. A verdade é que Mignon não se importava com os socos, nem que fossem direto no rosto, nem em perder, porque quanto pior o machucado, mais tempo ele podia ficar ali, perdido na imensidão dos olhos do doutor. Na mente de Mignon, a única coisa que importava era imaginar o doutor rindo. Um sorriso que, pra ele, seria a visão mais linda do mundo. Pena que ele nunca ria de suas piadas. Como sempre acontecia, Mignon é dispensado. O doutor sempre o mandava embora, com aquela indiferença que doía. Mignon estava prestes a entrar em mais uma luta. Seu treinador já chamava, o narrador gritava seu nome mais. Cadê as suas luvas? Tinha esquecido no consultório. Apressado, sentindo os segundos antes da luta escorrer entre os dedos, ele correu de volta. Girou a maçaneta que se desfez em suas mãos com parafusos e tudo. Mas nem foi o ponto mais chocante. Seus olhos, eles simplesmente se recusavam a acreditar no que viam. Bem ali na sua frente, seu belo doutor, inclinado sobre alguém desacordado, com uma bolsa de sangue na boca. Mignon não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. Tudo era um borrão, mas Oh Young estava bem pior que ele. Os olhos petrificados, os músculos tensos, como se tivesse sido congelado pelo medo. Naquela situação, nenhum dos dois, nem de longe, estava preparado para o que os olhos deles testemunharam. O ar sumiu da sala, pesado demais e denso, e o tempo parou. Episódio 2. Lá fora, o dia dava lugar à noite, e o alaranjado quente do céu só lembrava Mignon dos olhos vivos do doutor, daquele choque que o atingiu. Desesperado, ele tinha voltado ao consultório ontem depois da luta, mas estava tudo vazio. O doutor não estava mais lá. Pensamentos como: será que ele tem que voltar para casa antes do amanhecer? Começavam a brotar na mente de Mignon, como sementes de uma curiosidade perigosa. Ele só tinha visto vampiros em filmes, aquilo era real? Será que o doutor trabalhava por sangue? A curiosidade o devorava, sem uma gota de medo, apenas uma sede insaciável por respostas. Chegando àquela pequena oficina, o lugar que se chamava de casa e que dividia com seu treinador, Mignon foi brutalmente puxado de seus pensamentos e daquelas fanfics com seu doutor que só existiu na sua cabeça. Seu treinador logo veio lhe dar a sua dose diária de insignificância. Ele era apenas um lutador clandestino, só isso. Um lutador burro que se esquecia as próprias luvas. Aquilo doía, claro que doía pra caramba, mas o que era a dor do corpo quando a mente estava tão longe e perdida em outro lugar? Ele se perguntava, com alguns calafrios subindo a espinha, se o doutor já tinha bebido do sangue dele também. Lá fora, o céu começava a ficar mais escuro, um lembrete cruel para Oh Young, que teria que voltar ao trabalho mais uma vez. Mas ele estava preso, repetindo e repetindo o último incidente em sua mente. A imagem nítida, como um pesadelo, os olhos azuis de Mignon tremendo ao vê-lo no que estava fazendo. Ele tinha sido um idiota, um completo e gigante burro. Como poderia ter cometido um erro tão banal depois de tantos anos de cautela? Ele se sentia infantil. Poderia sumir por um tempo, mas o seu estoque na sua geladeira permitiria isso? Puxando o celular do
bolso, fez o que tinha que ser feito. Avisou ao mestre Wu tudo o que tinha acontecido. Era o combinado, uma regra antiga, que durava a vida toda dele. Enquanto isso, Minhão se sentia nervoso, eufórico. Ele tinha que ver o doutor de novo, precisava. Sentia uma sede quase física por isso. Ele não tinha o visto desde aquele incidente. Ele precisava falar com ele. Se estava com medo, nem um pingo. Ele estava quase viciado nele. A cada minuto antes da luta, ele pedia ao treinador, sorrateiramente, pra ir ao banheiro. Uma desculpa que já estava mais que esfarrapada. Claro que era mentira. E com um sinal, seus pés corriam, como se tivessem vida própria, apenas para uma porta específica. Mas ao abri-la, a resposta era sempre a mesma: vazio. Onde ele estava a essa hora já devia estar ali. Correu o mais rápido que pôde até o gerente. O doutor não vem hoje? Mas tudo que ouviu foi uma gargalhada cruel do gerente ao telefone. Minhão tinha que saber o mais rápido possível. Não tinha muito tempo. Precisava saber do doutor, mas aquele inferno de telefonema não acabava nunca. Logo os gritos do treinador ecoavam do lado de fora, deixando Minhão preocupado. Mas Minhão se recusava a sair dali sem conseguir falar com aquele velho. Ele sabia onde o doutor estava. Porém a voz do treinador ficava mais e mais alta. E então, totalmente a contragosto, Minhão teve que se render. Só dessa vez. O que Minhão deixou de ouvir naquela conversa, a parte mais sombria e cruel, era que, pelas regras daquele mundo, caso alguém descobrisse quem realmente era o doutor, essa pessoa deveria ser eliminada. Mas o gerente também poderia abrir uma exceção para Ouyang. No entanto, isso custaria caro, várias bolsas de sangue. O velho lhe deu uma semana para expulsar Minhão e pagar com 100 bolsas de sangue. Era o preço para aquele segredo. Episódio 3. A vida, ela insistia em girar normalmente, lá fora. Mas Minhão, ele se recusava a esquecer. As lutas continuavam, o mundo seguia seu ritmo, mas Minhão não. Dentro dele, tudo estava de ponta cabeça. Naquele porão, os olhos dele iniciavam uma caçada quase sedenta, buscando pelos olhos vivos do doutor. Teria ele desaparecido para sempre? Minhão estava no ringue, mas a mente estava em outro universo. Viver 2 papéis, ser o lutador feroz e o garoto com o coração quebrado, não era nada fácil. Entre um soco e outro, ele bolava 1000 versões do que poderia ter acontecido, cada uma mais desesperadora do que a anterior. E aquele velho não deixou uma mísera pista, nem um rastro que Minhão pudesse seguir. Foi então que a vida, cruelmente, o trouxe de volta à realidade. No ringue, somente precisa estar ali. Um soco certeiro o derrubou. As vaias e os gritos de contagem regressiva pareciam ecos tão distantes. As luzes do teto começaram a piscar, como estrelas sumindo. Ele estava fora de si, era um fato. Mas por um soco? Que soco? O que acabaram de levar? Agora? Ou a falta que o seu doutor fazia? E depois não pôde ouvir mais nada. Só o vazio. Mas quando os olhos se abriram, Minhão poderia jurar que ainda estava sonhando. Seu doutor, ali na sua frente. Mesmo que fosse um sonho, as lágrimas escorriam quentes de verdade. Ele pensou que nunca mais o veria. Uma onda de ansiedade e desespero o tomou. Não importa o que o doutor era, o que escondia, ele não podia mais perdê-lo de vista. Mas a voz fria como pedra cortou seu raciocínio e sua esperança. Apenas vá embora, nunca mais volte aqui. As palavras do ser à sua frente foram um golpe tão mortal que Minhão se perguntou: o coração poderia parar de bater e ainda estar vivo? Porque ele mesmo não conseguia mais ouvir o próprio dentro do peito. Sem sequer dar o trabalho de olhar nos olhos, o Dr. Ouyang o expulsava com todas as letras, como se Minhão fosse nada. Que ele deveria apenas abandonar aquele lixo de treinador e sumir daquele porão pra sempre, pra nunca mais voltar. Não. A mente de Minhão gritava em desespero. Era tudo por causa do que ele tinha visto, mas ele não tinha visto nada. Ele nunca ia contar nada pra ninguém, Mas Ouyang continuava a afastá-lo, sem dó, sem piedade. E isso estava destruindo Minhão por dentro. Não podia terminar assim, não podia terminar. Minhão sabia o que fazer. Ele iria ajudá-lo. O doutor precisava de sangue, não é mesmo? Ele iria ajudá-lo com o que fosse preciso, custe o que custasse. Sua vida estará em perigo se continuar aqui, Ouyang disse, a voz grossa e seca, cortante. Mas Minhão apenas respondeu que não se importava, e ele não se importava mesmo. Não seja idiota, gritava o que antes era calmo e pacífico Dr. Ouyang. Vê-lo gritar, vê-lo afastá-lo, estava envenenando a alma de Minhão. Então, sem suportar segurar mais, Minhão se abriu. Ele se confessou. Minhão o amava. Ele o amou durante esse tempo todo. Ele nem ia dizer, nunca ia revelar, ia guardar esse amor pra si, como um tesouro. Mas ver quem cuidou dele, a primeira pessoa que nunca ergueu a mão para machucá-lo, agora o odiando e mandando embora, era insuportável. Não me mande embora, por favor. A voz de Minhão era um sussurro desesperado, mas como se todas as palavras de amor de Minhão, quentes como larva, batessem numa parede de gelo, elas caíram como nada. O doutor apenas pediu desculpas por confundi-lo. Isso era tudo. Sem emoções na voz, sem toque algum, sem despedidas ou expressões de tristeza. Ele apenas disse e então foi embora, deixando Minhão quebrado e sozinho no escuro.
E aí, meu caro ouvinte, o que você tá achando dessa história? Eu tô gravando esse pós-vídeo justamente depois de gravar para esse episódio e eu estou emocionada. Então, esse foi só um teste. Se vocês gostaram, por favor, comenta aqui embaixo que vocês querem o restante. São ao todo 12 capítulos, eu só fiz até o 3, que é pra gente ver se vocês iam gostar. Mas, por favor, deixa aquele comentário caprichado pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos uploads de outros Mauás BL incríveis. E se você quiser, vem ficar comigo mais pertinho no TikTok, @print de mangá. Vou deixar aqui no vídeo pra vocês, que eu coloco e posto com muito mais frequência do que aqui no YouTube. Um grande cheiro pra vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!